Diego Silva Lemele aqui, bom dia pessoal. Então, o que eu fiz nesse dia de ontem e anteontem? Há muito tempo eu já tinha essas ideias e só foi possível eu desenvolver elas com a ajuda do chat GPT, porque eu simplesmente não tenho tempo para me dedicar somente à física, eu tenho que trabalhar, me sustentar e a vida está corrida. Então, nos momentos livres, eu fiz tudo no ônibus, perguntando pro chat GPT coisas simples. Mas as ideias veio, como é que pode, né? A gente trabalhando numa provinha de colégio, as ideias ficam clareando. O principal pensamento foi esse. Tudo começou com eu pensando assim, se eu tiver um universo 1D, que é como se fosse uma corda na direção espacial, e ele vibrasse na direção é, temporal. O que daria? Aí eu fui lá, calculei a potência da corda e eu falei que a amplitude é uma distância CT, entendeu? CDT, né? Porque eu quis calcular o diferencial para saber o que dá. Tu iguala isso com a fórmula da potência instantânea, FV, e tu acha uma relação que é ômega A, frequência igual a A sobre C. Aí eu botei no chat GPT para ver se na literatura tem alguma coisa que funcione com isso. E ele achou lá uma tal temperatura, entendeu? Mas ele mesmo fala que o primeiro artigo Toy teoria. Não tem problema, o importante é te pensar, o que eu fiz para tentar aumentar mais as ideias? Eu falei, se isso for verdade, eu tenho que tentar chegar em alguma forma relativística, com essa fórmula W igual a sobre C. Aí eu simplesmente vim aqui para dentro. Então depois foi o seguinte, eu imaginei que nosso universo fosse um anel, entendeu? E esse anel estava vibrando. Aí eu fui estudar, com a ajuda do chat GPT, quais tipos de oscilação tem. Tem dois tipos. Na verdade, eu estudei qual tipo de efeito Doppler tem. E aí ele fala que tem o modo de respiração, né, que o anel só fica oscilando assim. E tem o Sagnar. Eu dei uma pesquisadazinha para saber se o Sagnar não era o que eu estava pensando, mas não era. E basicamente ele calcula com a frequência harmônica, a frequência harmônica, qual que é a ideia da frequência harmônica aí? Se você está se você está se movendo na direção circular, num círculo que vibra, a frequência que você vai receber, não existe afastamento e aproximação. Concorda comigo? Porque e primeiro que você não vai nem sentir onda indo e vindo, porque ela vai estar respirando. Ela tá numa fase que está casadinha com o tamanho do círculo, entendeu? E aí ele calcula a frequência harmônica que vai dar lá o fator gama que eu estava precisando, entendeu? Tem, tem um outro fator que é se o observador estiver em movimento, mas aí quando você fala supõe que o observador está parado nesse anel, ele simplesmente não vira gama, os fatores viram gama, entendeu? Para ver as contas mesmo, tem que ver o chat. Se vocês quiserem ver o chat das coisas, depois eu passo para vocês, entendeu? No artigo que eu pedi para ele gerar, ele não mostra todos os detalhes, entendeu? Aí, depois disso, calma aí, eu vou lá para fora agora. Aí depois disso, o que é o lance? Que agora já é assim, tô trabalhando em cima. O De Salles, certamente ele deve ganhar vários prêmios
com a Q gaussiana dele. Só que eu sempre quis saber qual é a interpretação física da Q gaussiana. E eu acho que o pessoal simplesmente está usando uma função de ajuste. Aí tem vários autores que fazem Q gaussianas independentes, entendeu? Eu me utilizei da Q transformada de Fourier, que vem da derivada de Borges. Basicamente, a derivada de Borges é aquela que mantém a mesma propriedade que as exponenciais têm, né? Se você deriva uma exponencial, vai dar uma exponencial. Então, se você deriva uma Q exponencial na derivada de Borges, vai dar uma exponencial, uma Q exponencial. E daí se você estuda física de sinais, né, Fourier física, você sabe que a derivada, na verdade, é uma transformada de Fourier. E aí eu peço para ele identificar qual é a transformada de Fourier, a Q transformada de Fourier de Borges, e aí, na verdade, chega no autor Chuang. Daí é só comparar os termos quadráticos do argumento com a transformada de Fourier fracional que eu trabalhei na época lá do pessoal de ótica. E aí é isso, você faz umas continhas, vai dar uns termos não lineares, entendeu? Aí ele brinca lá no artigo, bota eu acho que, se não me engano, a granulação. O que acontece? A transformada de Fourier fracional, ela simplesmente te diz o quanto você está misturando as fases na posição e da frequência, né? São as duas variáveis da transformada de Fourier fracional. Isso que dá a ordem da transformada de Fourier fracional. O que precisa encaixar no meio da jogada para poder relacionar Q com a ordem da transformada de Fourier fracional tem a ver com a granulação do espaço-tempo, do espaço-fase. Aí, na continha final, ele bota uma granulação U igual a 1 e relaciona e bota, se eu não me engano, a ordem de Fourier igual a 1 para chegar na transformada de Fourier, entendeu? E aí relaciona, eu não lembro, eu tô esquecido aqui por enquanto, mas eu acho que ele bota só U igual a 1. Aí ele relaciona Q com alfa. Então, basicamente, o índice Q do Salles é simplesmente uma relação de transformada da ordem de transformada de Fourier com granulação no espaço da geometria, entendeu? Aí eu fiquei muito excitado ontem, aí eu fui desenvolver mais o chat. Os chats estão todos salvos lá, e aí ele me dá todas as informações que eu quiser. Essa é a parte mais legal. Aí eu falei, legal, cheguei nessas formas. Qual é a ideia principal? Passou 8 minutos de vídeo, vamos ver se só as pessoas interessadas que veem, né? A ideia principal é a seguinte, você imagina que se você está em uma dimensão, 2 pontos é uma esfera. E aí você pode fugir dessa esfera para uma dimensão ortogonal, que seria o tempo. Se você está em 2 dimensões, um círculo é uma esfera. E aí você pode fugir pela direção do tempo. Agora, se você está em 3 dimensões, uma esfera é uma esfera. E aí você pode fugir da esfera se você tiver uma corrente, não um ponto, não uma partícula, mas uma odd line que foge na direção do tempo dessa esfera. O que eu pensei foi o seguinte, em vez de pensar que a gente vive partículas, eu peguei a ideia do próprio Feynman, que ele fala que a gente é uma odd line. E só que essa odd line, ela está vibrando. Só que assim, matematicamente, fisicamente isso não faz sentido, né? Porque você estaria voltando no tempo. Mas você pode imaginar que tem um grau de liberdade no tempo. Você bota isso, na física quântica a gente faz isso direto, bota um grau de liberdade no tempo. Então, a massa, ela viria dessa oscilação na odd line. A odd line não está vibrando assim, não, na direção espacial, ela está vibrando na direção temporal. Entendeu? E aí ele faz conta, ele associa a massa à energia de oscilação dessa odd line. Ele faz tudo bonitinho, ele coloca dentro da gravitação, da relatividade geral, um
um quadro vetor corrente e calcula certinho a massa pela energia de oscilação. E aí que a ideia é legal. Ele mesmo me deu ideia. Eu tava pensando, então agora eu vou botar uma fase nisso aí. Eu achava que se existisse massa negativa, é simplesmente uma diferença de fase de 2π, entendeu? Uma diferença de fase de π sobre 2, entendeu? Se tivesse oscilando assim, em fase diferente, teria uma massa negativa. Só que aí ele falou, isso aí não é observável. Então vamos supor que o que existe é uma fase complexa. E aí, ou seja, se a Odilane estiver girando assim, ou estiver girando no outro, se estivesse girando assim, ou estiver girando assim, ela daria a carga elétrica. Então, entendeu? Esses graus de liberdade, na verdade, dá as cargas gravitacional e a carga elétrica. A gravitacional vem dessa oscilação na longitude do espaço-tempo e ortogonal ao espaço-tempo, girando assim ou assim, é a carga elétrica, entendeu? Aí eu fiquei super excitado, porque eu mandei ele fazer conta e falei, legal, então você relaciona aí massa com carga. Ele calcula as energias e não depende da fase, entendeu? E melhor, ele acha duas cargas, positiva e negativa, que depende da fase, e a massa não depende da fase, entendeu? E aí dá para relacionar massa com carga. E o mais legal, ele fala assim, se eu tô girando numa geometria que é 2π, tem uma periodicidade essa fase, e aí dá para quantizar. Aí ele supõe um momento angular canônico lá. Não, ele supõe um momento mesmo canônico dessa oscilação, quantiza ele para n. Eu acho que ele quantiza para n. Ele quantiza para NH cortado, mete na fórmula da carga e pronto, você chega numa relação que depende de uma carga elementar. Aí que tá o mais legal. Eu perguntei, essa aí é a carga elementar mesmo? Aí ele falou, Diego, ainda não é a carga elementar porque você depende de um fator de acoplamento entre os termos que está sendo calculado. Mas olha que interessante, se você assume a constante de estrutura fina como a geometria do raio que está oscilando na hélice que está oscilando R sobre o comprimento de Compton, se você assume que esse R é o raio clássico do elétron, você chega que a carga elétrica elementar que ele calculou é muito próxima à carga elementar. Aí foi isso, essas ideias. Esse artigo de quantizar a carga e relacionar massa com o elétron, eu mandei para só um professor que conversa comigo mais. Então é isso aí, gente. Fico com Deus aí. Vamos que vamos. E se me roubar roubou. O importante é as pessoas pensarem. Aí eu mandei para 5 professores da UFRJ que eu conheço e do CBPF. Fico com Deus aí. Tudo de bom para vocês.